Dois? Dá. Depois eu troco. Você é o cara. Entendeu? Pra ver se já começa a aparecer umas pessoas aqui. Já tá ao vivo já? Já estamos ao vivo já. Aí quando começa a ter gente online, aí vai contando ali. Enquanto isso, nós já vamos transmitindo. Já tem alguém para transmitir aí? E aí já compartilha aí. Compartilhar aqui. Já compartilho. Tem 4. Já estamos ao vivo. Vou compartilhar aqui, né? Tem gente online, aí vai contando ali. Tá bom o som, né? Bom, perfeito. Vamos compartilhar. Pessoal que for entrando aí, manda mensagem falando se o som tá bom, precisa de algum ajuste. Orientando a gente aí, gente. Vai comentando, vai se preparando para fazer as perguntas. Tá acima de tudo. A gente compartilhar os links aqui, a gente abre. Compartilhar. Falaram pra mim não pegar pesado. É? Falaram, não, faz isso não, que vai assustar os caras. Tem gente que não vai querer vir aqui. Eles não vão querer dar uma segunda entrevista para nós. Pode ser que outros não queiram vir também. Mas aí já vai vendo quem que é, né? Quem quer? Quem é mesmo. Tá à disposição, é um canal de informação. Porque depois que o cara chega lá, se eu não souber responder, eu vou falar. depois que o cara chega no poder, ele vai levar muito mais, né? Não, e quem Crítica de todo lado. vai ter que estar aberto, tanto antes de chegar no poder, como depois. É isso? É sim. Falando aí? Pode mudar, pode liberar lá, vamos conversar sim. Tem 4 pessoas lá. Já tem 4 pessoas, vai vir mais gente aí. Interagir. Vamos interagindo já com as pessoas vão entrando, vão perguntando, vão compartilhando. Vamos sair, agora entrou. Tem o logo aí? Tem um bolo menorzinho ali pra não tampar a cara do Leandro ali. Leandro 1 e Leandro 2. É Leandro Alves da Silva e Leandro da Silva Alves. Isso você não esquece nunca mais, tá? Isso aí. Mas só com a marca. Eu falei pra ele assim que a gente vai como prefeito e vice-prefeito. Mas bate e volta. É isso aí, vai lá, Leandro, isso aqui. Primeiramente, boa noite a todos aí. Aqui estamos com o Dr. Rogério Tarento. Prazer, Rogério, conhecer pessoalmente. Prazer recebê-los aqui. Tá? Sejam bem-vindos. Quando precisar voltar, a casa está aberta. Leandro 2. Leandro da Silva Alves e Leandro Alves da Silva. É nóis. É isso mesmo. É isso mesmo, é isso aí. Vocês Boa sabem, noite aos internautas aí, a todos que estão nos assistindo. Pessoal, seja bem-vindo aí. vocês sabem que nós aqui do Itaquá, acima de Fica tudo, mais alto um pouco, senão 2, né? Eu pequenininho. nós aqui do Itaquá, acima de tudo, vamos começar a fazer vamos dizer assim, essas entrevistas com os pré-candidatos, né? Mas não só os pré-candidatos, mas com todos que assim precisar. Por exemplo, um servidor público ou um vereador. Se você quer fazer parte de uma entrevista com a gente ao vivo, vem cá, chama a gente aí no privado, para ter certeza que a gente vai conversar e vai marcar sim. Rogério, eu conheço um pouco da sua trajetória, eu já sei que você já foi candidato a prefeito, foi candidato a vice com um outro rapaz aí. O que vem em 2020? Leandro, primeiro agradecer de novo vocês aí, deixar que a porta está aberta aqui no escritório. A gente está no meu escritório hoje aqui, conversando, esse bate-papo. É importante dizer do trabalho de vocês que vocês estão fazendo aí, que as pessoas possam compartilhar, possam entrar, possam verificar. São 2 professores, a gente estava conversando ali na sala. Da importância, porque há pouco tempo a internet não existia, né? Ou se existia, não existia esses canais que a gente pode chegar em todo mundo. Isso é muito importante, essa oportunidade que a gente tem de falar, de esclarecer, com que as pessoas possam nos conhecer melhor, né?
E você me perguntou de 2020. Eu falo para você, eu fui candidato a prefeito em 2012. O meu vice era o Dr. Edgar, um médico do Hospital de Santa Marcelina. Eu fui candidato a vice-prefeito em 2016, junto com o Dr. Eduardo, delegado de polícia. A gente tentou, né, por 2 vezes, eu tentei por 2 vezes, trazer os nossos projetos para a cidade. Eu digo que Deus sabe de todas as coisas e a gente não sabe quando é o momento e se vai chegar esse momento. Eu falo sempre, quando a gente tem essa oportunidade, a minha vida continua a mesma, Leandro. Certo? Não mudou em nada. Eu fui candidato. Eu falei as minhas propostas, as pessoas tinham a opção de acreditar em mim ou não acreditar, de apostar no meu projeto ou não apostar. A gente acredita, e eu acredito muito na cidade ainda. Eu acho que Itaquaquecetuba tem um potencial muito de crescimento. E aí quando você pergunta em 2020, eu vou falar igual eu sempre falo. 2020 é uma outra eleição. Eu falei isso em 2016. Eu tive 45 mil votos em 2012. E eu dizia o seguinte, 2016 é uma outra eleição, eu tenho o meu voto. Cada eleição se conquista. Sim. Cada eleição se escreve uma história. A gente não sabe o que vai acontecer em 2020. O que eu digo é que passou da hora de Itaquá ter um grupo de pessoas boas que pensem na cidade. Certo? Se agrupar com a mesma ideia, com o pé no chão, reconhecendo as dificuldades da cidade, mas também trazendo soluções que você consegue fazer. Não adianta você simplesmente ir para a rua, ser candidato e ficar prometendo um monte de coisa que depois você não vai conseguir fazer. O importante é você abrir e andar de cabeça erguida, né? Então, vai haver muitas coisas até a eleição de 2020, né? Vão ser discutidos, vai ter muitas oportunidades da gente conversar, de falar de projeto, de falar de que cada um pensa. Mas eu digo assim, até 2020 falta pouco e falta muito, né? É importante que tenha-se esse canal e essas oportunidades para que as pessoas possam se conhecer, para que a gente possa se tornar viável, né? Porque o candidato tem que ser primeiramente viável. O que é viável? Ter condições de ganhar uma eleição. E aí você vai conversar com os parceiros que possam se juntar no mesmo ideal, no mesmo projeto, mas acima de tudo, que tenha projeto e tenha idealismo pela cidade. Legal. Lembrando que, de acordo já com a internet, essas coisas tudinho, percebe-se que a eleição começou antes. Sempre começa. Isso não é novidade, Leandro. A novidade nossa hoje é a rede social. É que a gente fica sabendo, né? A rede social. Hoje o que acontece? A eleição sempre se discutiu o meio político. No meio político. No meio político. E hoje continua se discutindo no meio político. Você acha que o quê? O morador do bairro X, que ele está preocupado em trabalhar o dia inteiro, que ele está preocupado em ter vaga na creche ou da escola para o seu filho, que ele está preocupado em seu filho sair, voltar e ter segurança, que ele está preocupado na conta que ele tem que pagar no final do mês. Ele está preocupado com 2020 agora? Não. Está preocupado. A grande maioria dia não seguinte, está preocupado, né? está preocupado com o dia seguinte. Está preocupado com a situação que o Brasil vive, que Itaquá vive, com a situação que a gente tem dentro de casa, gente. A realidade do nosso município é você sair em busca de objetivo do quê? De ter seu emprego, de proporcionar algo melhor para os seus filhos amanhã, futuramente. Então, o que se conversa muito é o meio político. O meio político já tem vários pré-candidatos, né? Já tem muita gente que já está falando em 2020, já tem gente que já está caminhando. Isso é importante também. Até porque a gente tem uma cidade grande, certo? Geograficamente grande. Não dá para você chegar em todo o canto da cidade. Aqui nós não temos televisão, certo? Que vá passar aqui o que está acontecendo na nossa cidade. Nós temos a TV diária, mas é da região do Alto Tietê. Né? De Mogi, nós não temos uma rádio de ampla repercussão. Então, a gente depende realmente do quê? Da rede social. Depende de vocês, desse projeto que vocês estão fazendo. Vocês estão iniciando um projeto que aí é grandioso, gente. Por isso que é importante que vocês peguem vários grupos, A, B, C, D. Não importa as pessoas de Itaquaquecetuba que possam apresentar e conhecer o projeto de vocês. A gente estava conversando aqui, 2 professores, né? Vocês têm a obrigação de serem formadores de opinião. E para ser formador de opinião, você precisa conhecer. Porque a partir do momento que você está multiplicando a opinião dos outros, você não é formador de opinião, você é multiplicador. Multiplicador multiplica mentira e multiplica a verdade. Certo.
Vamos lá. Dia 4 de dezembro, você deu uma entrevista lá na Oi, né? Oi TV, é isso? Sim. Não sei se por ser político e tudo mais, você tem essa necessidade assim, de ter que explicar muita coisa, ou não sei porque, por ser advogado, né? E isso acaba deixando assim, o discurso muito cansativo e tudo mais. Sim. Eu queria assim, como eleitor, tá? Como uma pessoa que vai estar em 2020 escolhendo alguém para votar. Eu vou perguntar, eu gostaria de respostas assim, mais objetivas sobre o que pode ser feito para resolver tal problema. Tá. Correto? Mas assim, vamos esquentar um pouquinho. Sintetizado. Vamos lá. Esquerda ou direita? Qual é a sua posição política nesse sentido? Eu não sou direita nem esquerda. Eu penso num projeto que possa envolver tanto de esquerda quanto de direita. Idealismo de direita, idealismo de esquerda. Acho que num projeto futuro. Quem abraçar hoje falar que é totalmente direita ou esquerda, a não ser que se existem dois partidos aí que sejam extremistas, né? Eu não sou extremo, eu sou meio termo. Eu acho que, além de tudo, eu falo sempre isso daí, posso até ser... Quem vai fazer o nosso dia a dia não é partido político. Quem vai fazer o nosso dia a dia são as pessoas. E eu me relaciono com gente de esquerda, com gente de direita, né? Isso não é demagogia, olha, você está falando isso porque você quer agregar mais pessoas, eu não estou fazendo média com ninguém. Eu estou dizendo o que eu sou, o que eu penso. Acho que tem algumas medidas extremistas, eu sou contra o extremismo, tanto de um lado quanto de outro. Acho que você tem que chegar os dois lados da moeda. Ambos têm razão. Tá, mas assim, com base nessa última eleição, aqueles que ficaram no centro se deram mal. Né? Aí É onda, Leandro, veja bem, essa última eleição, a onda era a segurança e falar do Bolsonaro. Ponto. Que é totalmente direita. Certo? Bolsonaro é direita. Né? Então, muita gente entrou no quê? Olha, eu vou nessa linha aqui porque eu vou ganhar voto. Eu não estou pensando em ganhar voto, eu acho que eu estou pensando em ser. Nós precisamos ser o que é. Certo? Eu estou analisando o que é. Né? Então você tem pessoas de esquerda que têm ótimas ideias. Tem pessoas de direita que têm ótimas ideias. Eu acho que a gente tem que fazer aqui uma escala de ideias boas. Tem um candidato de projetos bons que entrou no partido do Kassab, Gilberto Kassab. Sim. E logo de cara, quando você fala partido que o presidente é o Gilberto Kassab, a gente já lembra de corrupção. Você acha ideal uma pessoa entrar num partido onde o próprio presidente já é corrupto? Veja bem, Leandro, o partido é o meio que você tem para você se candidatar e ser eleito numa eleição. Mas ele não pode... Hoje, se você quer partidos que não tenham história, são os partidos novos. Partido novo, certo? Que vai começar a história agora. Qualquer partido antigo, você vai ter bons políticos dentro do partido e maus políticos dentro do partido. Mas nós vimos assim, por exemplo, PT, PSDB, não estou nem falando os outros, PT e PSDB, está totalmente queimado. Vamos lá. Eu conheço pessoas do PSDB, pessoas boas. Não, e conheço pessoas do PT, pessoas boas. Existem pessoas, mas agora eu não posso generalizar. Eu acho que generalizar é o erro de tudo. Mas não é que o povo faz, tipo assim, o cara é do PT, eu não vou votar no PT. É a percepção de quem está lá olhando. Eu não concordo com essa ideia. Itaquá nunca calhou essa questão de partido. As pessoas analisam a pessoa e o projeto, quem está junto do lado ou não. Certo? E não vai. Você pode ir em busca, Leandro, você precisa de um apoio de um deputado, você precisa ir em busca de apoios maiores. Agora, não necessariamente você precisa ter, olha, um partido e todo mundo que está dentro desse partido deu um problema com um, todo mundo é corrupto. Isso não existe, cara, isso é utopia. Se a gente começar a viver utopia, então a gente vai continuar pondo todo mundo na mesma bacia. Olha, esse caso fez errado, é todo mundo errado. Tem bons médicos, bons advogados, bons professores, como tem maus médicos, maus advogados e maus professores. Maus médicos mesmo. Certo? Tem. Maus políticos, bons políticos. Conheço político que você quer ser sério e honesto.
Apesar da classe política hoje estar totalmente desprestigiada. Hoje, o jovem, e vocês são formadores de opinião, vocês são responsáveis por isso, o jovem não quer saber de política. Pega o jovem adolescente aí, Não 18, 19 anos, ele está correndo. Ele quer estudar para passar no concurso, ele quer ser um promotor, ele quer ser um juiz. A primeira coisa que ele fala é que ele não vai nem votar. Não quer. Porque não confia. É a credibilidade política que está em jogo. Aí se você joga tudo isso, e aí vocês são formadores de opinião, vocês têm essa responsabilidade. Se você joga tudo isso em cima de um partido, você não tem ninguém que preste. Você vai pegar, então vamos criar um partido novo. Certo? E para criar um partido novo, você precisa de uma série de requisitos que você vai ter que passar lá em cima. Então, não tem jeito. Mas realmente você entende que é uma coisa que acontece. As pessoas acabam ligando, por exemplo, o cara do PT, o pessoal já fala, aí é Lula, é Dilma, esquece. Mas, Leandro, veja bem, Leandro, eles são bons. Ligar é o direito de cada um. Uhum. Certo? Eu posso ouvir uma coisa de você e pegar o que eu ouvi de você e já criar um tipo seu. O Leandro é isso. Eu nem te conheço, mas eu ouvi que o Leandro é desse jeito e é. Isso é uma coisa natural das pessoas. Mas você acha certo? E eu sou contra isso. Acho que você precisa conhecer primeiro. Peraí. Você não pode julgar as pessoas sem conhecer, sem dar a oportunidade da pessoa falar. Senão você vai estar condenando antes. Tá. Então, o partido, para mim, eu acho que extrema direita, extrema esquerda, eu acho que qualquer um é complicado. O partido é um meio para você ser eleito, certo? Mas aí a sua conduta dentro da política, dentro da gestão, é sua. Certo. Se você fez errado, você vai pagar. Tá bom. Porte de arma, aborto, drogas. Olha, eu sou hoje está todo mundo a favor do porte de arma, não é isso? Eu, particularmente, a grande maioria, né? Eu acho assim, tudo tem que ter critério. Com certeza. Se você liberar geral, cada um, você andando armado, Leandro, se você não tiver uma estrutura psicológica, você pode causar muitos problemas. Você também desarmar a população e deixar a bandidagem armada, é um pecado. Né? Então por isso que eu falo, você precisa analisar cada qual e dar arma quem tem condição de andar com arma. Porque você vai ver aí, você está andando de carro, o cara te fechou, você saca a arma e vai para cima do cara. Se você não tiver uma estrutura, você vai causar um monte de crimes e problemas, certo? Por estar armando gente que não tem estrutura psicológica para andar armado. Tá? Eu tenho 3 filhos, eu não tenho coragem de ter uma arma dentro de casa. Eu vou chegar lá, vou deixar, eles mexem na arma, e aí? Certo? Eu acho complicado. Tá, mas aí é uma convicção minha. Tá bom, mas assim, então... É uma convicção minha, não que eu seja contra. Sim, o que eu entendi é que você é a favor dentro de critérios... Eu sou a favor do armamento dentro dos critérios estabelecidos, até que você precisa ter laudos psicológicos, mas laudos bem feitos, né? E a pessoa que realmente tem a capacidade de andar armada para a sua segurança pessoal, eu sou favorável, sim. Ok. Aborto, aborto do jeito que está na lei já é suficiente? Aborto, eu acho que só do jeito realmente você precisa regrar o aborto, só numa condição que realmente o feto vai nascer e não vai ter condição de sobreviver ou vai vegetar. O que já está na lei, extrema, aquilo que realmente já existe, eu não vejo liberação de aborto uma coisa sadia. Eu sou contra. Né? E qual foi a outra que eu perguntei? Sobre drogas, né? Que o pessoal hoje em dia está... libera isso, libera maconha. Totalmente contra. Eu acho que é a droga que está acabando com a com a família, com a droga que está trazendo a inversão de valores, né? A droga que está tendo problema. Vocês são professores, pô. Você pega um aluno aí, o cara não respeita mais o professor. Eu sou da época que o professor era. O professor falava para você você ficava quieto. Eu ainda não tive esse tipo de problema, mas eu já tive muito aluno em sala de aula visivelmente drogados. E hoje tem professor que tem medo do aluno, certo? E aí, o professor, a gente não pode, eu falo para você porque minha mãe é professora, a minha mulher é professora, o pai não pode atribuir ao professor, o pai, quando eu digo o pai e a mãe, a responsabilidade de educar, certo? O professor tem a responsabilidade de passar o conhecimento dentro de um projeto educativo. Isso. Educativo. Certo? A educação vem de casa, vem de berço. Com certeza, isso daí. Certo?
Então, quem educa, isso também não quer dizer, porque eu conheço pais e famílias maravilhosas que educaram seus filhos, deram tudo para seus filhos e o filho se envolveu em droga. A droga é o grande mal que a gente tem hoje para acabar com famílias, para acabar com a cidade, para acabar com a vida de pessoas inocentes. Por quê? Tem hoje jovem matando por conta de um assalto, uma coisa que não tem condição nenhuma sociológica, porque está drogado, que está usando. Então se subverte tudo isso aí. Eu acho que droga é um grande mal, né, que tem para a sociedade. Pessoal, quem está online aí, compartilhe o link aí com um amigo, com uma página, um grupo aí, pra gente espalhar bem aí essa nossa entrevista, tá legal? Fazer uma aí? Posso ir? Vi que é contra o aborto. Você vê que já falou bastante. Sim. Você sabe o que eu vou falar, né? Vi que é contra o aborto, a favor do porte de arma com requisitos. Eu também sou, com certeza, isso aí, Patrícia, a pessoa tem que ter lá o exame psicotécnico, fazer tudo não isso. Não liberar para a pessoa andar armada sem... Entendeu? A educação, ela vem de casa. Vem de casa. Mas agora vamos voltar aqui, à nossa cidade. O que está acontecendo com Itaquá? Itaquaquecetuba é uma sequência de erros. Eu acho que Itaquaquecetuba, a gente estava conversando lá fora, perdeu a sua identidade. Eu nasci em Itaquá, eu tenho 43 anos, vou fazer 44 dia 22 de abril. E eu estava falando com vocês também nasceram praticamente, o Leandro que veio com 3 anos, você nasceu em Itaquá. Vocês conheceram Itaquá, o que era e o que é. Era uma cidade praticamente interiorana. Eu lembro que eu tinha primos que moravam em Guarulhos, eles passavam 15 dias de férias aqui em Itaquá e a gente andava... Do Homero para lá era tudo terra, tá? Conhecia-se todo mundo, né? Existia uma vida social, as pessoas tinham orgulho de morar aqui. Eu ia na praça, eu lembro que eu ia e na hoje praça se perdeu a identidade, mas se perdeu a identidade, eu falo para você. Por quê? Porque acaba se tornando uma cidade muito próxima a São Paulo, muita gente veio para cá e usa realmente a cidade para dormir, porque tem que trabalhar, certo? E trabalhar fora, porque muitas vezes a gente não tem aqui oportunidade de emprego dentro da cidade, né? Para que a pessoa possa trabalhar perto de casa. Então ela tem que sair cedo, tem que pegar o trem, tem que pegar o ônibus, tem que ir para São Paulo, volta à noite. Ela não sabe, não vive a cidade. Quando chega no final de semana, ela vai cuidar das coisas de casa e vai descansar, né? E aí a cidade acaba perdendo a identidade. Eu acho que aqui faltou mais, aí eu não quero criticar nem condenar ninguém, mas as pessoas precisam gostar mais da cidade, as pessoas precisam gostar mais de Itaquá. É muito usual hoje você conversar com uma pessoa de Itaquá, a pessoa mora aqui, a pessoa às vezes trabalha aqui, certo? Foi a oportunidade que ela tem aqui, mas eu não gosto dessa cidade. Fala mal, não tem nada, cidade, fala mal. Eu não gosto, eu acho assim, a gente tem muitos problemas, inúmeros problemas, mas a gente precisa gostar da cidade, precisa gostar de Itaquaquecetuba. Tem que gostar da sua casa. Se você não gostar da sua casa, o que você vai fazer? Se você não arrumar, não deixar pintado, não deixar limpinho a sua casa, quem que vai dar valor? Então, o que a gente precisa hoje, e aí é uma crítica de modo geral, eu também sou eleitor aqui, a gente precisa gostar. Gostar é dar valor ao voto, é procurar saber quem é quem, é procurar saber a vida da pessoa, vai procurar saber, não pelo que as pessoas falam, procurar saber o que acontece. Eu acho isso importante. Deu aquele problema lá da manifestação, lembra? Das enchentes. Principalmente lá na Vila Japão e no Jardim Fiorello. Tem um rapaz no Fiorello que ele fala direto comigo, manda vídeo, manda foto e tal. Lá eles têm acho que é um rio, um córrego que faz a divisa ali com Itaim. Ele diz que do lado... 3 pontos. Ele diz que do lado do Itaim a prefeitura construiu lá um muro, né? Aumentou assim. É um deck. Um deck, né? Ali eu conheço bem. Pra não, porque sempre que chove, enche e a água transborda. Então, São Paulo fez um muro, uma barragem, né? E aí o volume de água vem todo pro Fiorello. E aí o pessoal, foi uns dias depois da manifestação que o pessoal fez lá na Vila Japão, fizeram lá no Fiorello também. Queimaram coisa e tal, fecharam via. O pessoal tava... Fizeram filmagem com Veja drone, bem, Leandro. Olha, Fiorello horrível. eu conheço porque eu trabalhei na habitação 2 anos. Eu fui secretário de habitação de Itaquá. O Fiorello, a gente tinha um projeto, junto com o governo do estado, de tirar 62 famílias
ali por quê? Você tem que tirar, tem uma hora que você tem que tirar para fazer o deck, não tem jeito, né? O governo do estado ia mandar um recurso para Itacoaxetuba, a gente ia retirar 62 famílias e ali o DAE ia entrar com a construção do deck. Em contrapartida, existe o projeto do Parque Linear do Alto Tietê, que ele vem lá do Fiorello, passa no Vila Sônia, passa na Maria Augusta e na Vila Japão, que são os problemas que a gente tem de enchente hoje. Porque o problema da enchente hoje é impressionante. Eu já tive, eu posso falar. Não é na hora da chuva que alaga tudo. Às vezes passa a chuva, desce, e a própria água de São Paulo vem e acaba inundando atingindo essa população que mora nessas regiões, na margem. Não vai ser o DEC que vai resolver. O DEC é o princípio de tudo, até para você ornar com o que foi feito em São Paulo, certo? Talvez a Prefeitura de São Paulo conseguiu dar continuidade a esse projeto do governo do Estado, que aqui também tinha. Então não podemos desqualificar o governo do Estado. O governo do Estado deve ter tratado de forma igual. O gestor de São Paulo trabalhou de uma forma mais eficiente. Porque né? o dinheiro, a verba, ela vem do governo. Vem do governo. Essa verba vem do governo. E aí o município que administra isso. Eu tive, foi no final da minha, depois eu saí candidato, eu tive que me afastar. Foi bem no final, tem até matérias aí de jornal, a gente fez reuniões, várias reuniões, fiz o cadastramento. Nós fizemos nós montamos um comitê dentro da prefeitura com arquitetos para fazer a avaliação, porque tem muita gente ali que morava até em área de APP, ou seja, você não pode indenizar o terreno, mas você pode indenizar a benfeitoria. Então a gente fez a avaliação para dar uma condição possível para essas famílias e para aquela família que a gente via, porque tinha muita gente carente mesmo, que não ia conseguir ser retirada ali com a indenização e comprar uma outra casa. Que a gente pudesse, né, fazer um direcionamento para ter uma unidade habitacional no CDHU, tá? Alocar essas famílias e aí sim fazer o DEC, porque a natureza, o que tira o espaço da natureza, a natureza vem e toma de volta. E por que não deu continuidade? Aí eu saí candidato a prefeito, perdi a eleição e aí veio o novo gestor. Aí é uma pergunta que vocês têm que fazer para ele, o que aconteceu. Isso foi no final de 2012. Então, eu não sei se o governo do estado não deu continuidade, se o município não foi atrás, mas os trabalhos pararam no Correio 3 Pontos desde 2012. Vocês podem procurar na internet e isso tem matéria. Então fica a dica aí, ó. Nós vamos procurar quem é esse gestor e vamos perguntar para ele por que ele não deu continuidade no projeto. Tá bom? Você tá achando que você vai ficar escondidinho? Ó, estamos de olho. Saúde, péssimo atendimento, falta de material, falta de médico e recentemente escorpiões perto da UBS do Piratininga, né? Da UPA. Da UPA do Piratininga. Da UPA aqui, Caiubi. Tem um terreno lá e começou a dar escorpião e os moradores pegando e fizeram vídeo e a gente postou também, né? É do lado, né? Se tiver criança brincando na rua... No outro dia a Defesa Civil estava lá limpando o terreno, tirando alguns escorpião para poder deixar tudo certinho. Tipo assim, não está acontecendo nada. Aí eu digo para você, o problema é o seguinte, você vai deixar acontecer para tomar atitude. Então. Não é isso? Uma coisa é a saúde. Você disse falta de remédio, medicamento, médico, isso é gestão. Hoje, a gente estava falando de internet aqui no começo Hoje você tem um monte de software que você pode, quando você fala software, é programa de computador, sim, que você pode organizar tudo isso, né? Remédio não vai faltar se você organizar. Você tem que saber a demanda da UPA, a demanda do Piratininga, certo? A mesma coisa do médico. Às vezes você tem um clínico geral no Piratininga, que a demanda dele, a fila lá está pouca. Da UPA aqui está enorme. Então você não pode manter, você tem que trazer para cá. Isso tudo você economiza da transparência e da eficiência ao serviço público. O que falta é gestão. As pessoas, não, mas saúde é você enxugar gelo. Concordo que os problemas de saúde são muitos. A gente estava até discutindo aqui, quem tem convênio médico hoje tem problema, gente. Fica na fila. Quem tem convênio médico fica na fila, certo? Vai ter problema, vai continuar tendo problema, mas a gente pode melhorar. Se tiver uma gestão eficiente, certo? Se tiver uma cultura daquele, olha, parar de pedir, parar de passar na frente. Quando eu passo na frente de alguém, quando eu peço um favorzinho para alguém para me arrumar um médico, quando eu peço para arrumar um remédio, certo? Eu estou tirando a vaga de alguém.
Eu estou deixando a pessoa para trás. Então isso não é só culpa daquele que fez e passou na frente, como também daquele que pede. É muito fácil botar o dedo para acusar A, B, C, D. Isso é cultural, certo? Então a gente precisa querer ser correto. Por isso que eu falo para você, extremismo. É muito fácil, no calor da campanha, você prometer que vai resolver, olha, eu vou construir hospital, eu vou trazer remédio, mas como que você vai fazer? Tem quem rouba e você conhece o orçamento? Né? Peraí, ô Leandro, você conhece o orçamento Itaquá? Você sabe como que você vai fazer, você sabe como aplicar, você sabe como ir atrás, você tem projeto, você conhece a demanda, certo? Então, a princípio, é o que eu falo, nós vivemos numa cidade carente de pessoas que não têm luxo. Ninguém quer que, olha, eu quero um hospital de primeira linha, não quero um Albert Einstein em Itacoaticetuba, mas eu quero ter o quê? Eu quero chegar no hospital e ter um médico para passar o meu filho no dia que ele tiver com febre, que tiver com dificuldade. Que resolva o problema. Para atender meu pai, minha mãe, né? Eu não digo na hora, porque na hora também hoje a gente não consegue nem no convênio médico na hora. Obrigado. Né? Agora, a gente precisa ter soluções para isso. E soluções que possam realmente conseguir com que as pessoas... É gestão. Aí você fala do escorpião. O escorpião é um problema de saúde pública e de limpeza de terreno. Se o terreno é privado, notifica o proprietário e multa. Multa ele. Certo. Certo? Mas por conta de não ter a gestão é que vai acumulando, né, essas coisas, né? Não sei se eu estou sendo objetivo, estou enrolando. Não. Tá bom. Ó, a Fabiana falou aqui, ó, Dr. Rogério Itaquá precisa da sua competência. Somente um filho de Itaquá, igual a você, pode entender e trabalhar com paixão para melhorar o município. Obrigado, Fabiana. Obrigado pelo seu carinho, viu? Obrigado mesmo. Esse é um voto fiel, hein? Esse já está garantido. Fabiana, obrigado mesmo pelo comentário, tá ok? Faz sua pergunta também, pode fazer. Ele está aqui para responder. Pergunta aí, Fabiana. Todo mundo aí que quiser pode mandar pergunta que a gente vai colocar aqui. Importante pra gente. Eu tinha um complemento aqui. Não vou fugir das perguntas, não. Tá certo. Tinha um complemento aqui, né, que é das obras dos hospitais não inaugurados e tal, mas como você falou, é problema de gestão, né? O cobertor é curto, todo mundo fala, o cobertor é curto, Itaquá, tem pouco dinheiro, certo? Mas esse discurso já foi. Todo mundo fala do pouco dinheiro, isso a gente sabe. Veja bem, existem pais de família que vivem com pouco dinheiro e outros com pior. Se você gasta de forma sem organização financeira nenhuma e você começa se endividando até o final, você não vai ter sucesso. Mas agora aí, tem muita gente organizada que com pouco dinheiro consegue fazer render, consegue educar seus filhos, consegue ter uma casa em perfeito estado. Então o que você precisa tratar de Itaquá é uma casa humilde que precisa ser bem cuidada. Eu falo, precisa chegar no posto de saúde, ter médico, ter remédio, certo? Você precisa ter uma segurança, uma iluminação. Mas então, aí que tá. Escola, creche. Tem pouco dinheiro e tudo mais. E fora que não é só construir, né? Tem que manter também aquele... Isso. Só que tem além das obras, lá da época do Armando, que não foi dado continuidade, ainda teve outras que foram iniciadas e parou no meio do caminho. Mas você sabe que hoje... Eu entendo isso como somente uma estratégia para o cara pegar voto. Hoje tem uma legislação, que é importante que todo mundo saiba, que o gestor hoje, desse ano agora em diante, que tiver obra parada e ele tiver para receber algum projeto do Estado, ele não vai conseguir receber com obra parada no município. Então ele está balançando. Não, porque primeiro você tem que concluir, Leandro. Você tem que concluir que está parado. Isso é muito importante. Olha que lei. Eu achei uma legislação muito benéfica. Não, ótimo. Certo? Por quê? Eu sou prefeito hoje. O Leandro foi o prefeito que passou. O Leandro construiu lá. Eu não vou terminar o que o Leandro fez, porque senão eu vou dar mérito para ele. Isso. Nós não temos esse luxo. Não temos dinheiro sobrando para construir e deixar outro sem ter ficar brincando acabar. de remoto, né? Certo? Se ele fez o que é bom, ele tem que continuar o que é bom dele. E o que é ruim a gente muda. Essa é a situação. Tem uma questão que eu estava pensando aqui em relação a esse método assim, sobre fazer e não fazer. O nosso querido, amado e excelentíssimo presidente, ou prefeito, desculpa,
o prefeito de Itaquá começou algumas obras aqui em Itaquá, lá no começo. Essas obras estão totalmente abandonadas. Paralisadas. Não, abandonadas. Largada mesmo. Nós chegamos no local, ele chegou no local, filmou um morador dentro da obra que disse: foi autorizado pela prefeitura. Isso, lá no Jardim Carolina, era um projeto para construir uma praça de cultura e lazer. Sim. Né? E Que era muito importante, era um equipamento muito importante para toda aquela região. Há uns 3 ou 4 anos Carolina. foi feita uma reportagem lá, tal, que foi começada e não... Aí eu voltei lá, né, no ano passado, e tinha gente morando, invadiram, né? E eu falei com o morador lá, ele falou o seguinte: veio uma fiscalização da prefeitura aqui, falou com a gente, e eles cadastraram o pessoal daqui como se a gente fosse beneficiado de ter recebido uns apartamentos. Veja bem, aquilo não é um projeto habitacional. Primeiro. Se fosse um projeto habitacional, você não pode cadastrar as pessoas e deixar a pessoa porque ela está lá dentro. Existe uma fila de um déficit habitacional que tem que ser atendida e essa fila tem que ser respeitada, tem ordem. Você não pode passar o A na frente porque ele está aqui na ponta que ele entrou hoje, senão vai todo mundo invadir tudo. Você vai estar, na verdade, incentivando a invasão. A palavra dele foi que era um projeto que não é habitacional, é um projeto de uma praça, eu conheço esse projeto, certo? Ele não pode ser desvirtuado. Os motivos dessa obra estar parada, eu digo de qualquer forma, foi o quê? Falta ato e iniciativa do gestor público. Se tem erro no projeto, vamos consertar. Se falta envolvimento político, vamos atrás de alguém que possa trazer esse recurso o mais rápido possível. Tem hora que você tem que levantar da cadeira. Não, então, mas eu vi lá que tinha sido liberado uma verba para dar continuidade depois. Então, tem que continuar. E não continuou. Tem que continuar. Que tem que continuar, tem que a gente continuar. sabe, né? Aí você tem o Ministério Público, você tem a Câmara de Vereadores, você tem o Tribunal de Contas, que são órgãos fiscalizatórios para o Poder Nós vamos chegar nessa parte do Ministério Público aí, que essa parte aí é muito importante para nós. A questão é o seguinte, vamos voltar na parte da saúde. Por que em Itaquá demora 1 ano, 2 anos para você conseguir fazer uma consulta ou um exame? Veja bem, vai ter gente que vai falar assim, olha, especialidade não é competência do município, certo? Existem competências municipais e competências estaduais. Eu não quero defender ninguém, certo? Mas ainda assim, você consegue fazer mutirões, tá? Ainda com as competências estaduais, são competências, não quer dizer que o município não pode fazer, Juliano. O município pode fazer sim, tá? E o porquê que acontece? Falta de gestão. Veja bem, acabei de responder isso, certo? Saúde, você precisa ter gestão, certo? Tem os médicos da Beneficência Portuguesa que eles fazem mutirão na catarata. Pô, faz um convênio, traz aqui, soluciona, é pontual. Mamografia, tem lá o ônibus da mamografia, você traz, o próprio governo do estado, traz, é pontual. Vai diminuindo a fila, certo? Agora, se você tem dificuldade, olha, falta o raio-x quebrou, não tem uma previsão para arrumar, tem coisa que tem que ter urgência. Deixa o remédio acabar para fazer a licitação. No processo licitatório, por mais eficiente que seja, você tem que contar que tem uma empresa que pede, que entra com recurso. Tem prazos que tem que ser cumpridos, certo? Então você tem que ter planejamento. Espera aí, se você tem um planejamento na gestão, eu não vou esperar o remédio acabar para me comprar. Eu vou comprar, startar a licitação antes de acabar. Certo? Se eu tenho planejamento na gestão, eu falo para você que eu cansei de ver. O próprio munícipe, ele vai no posto de saúde e retira um remédio. Aí fala para ele, olha, se você for no outro posto de saúde, você consegue também. Ele vai lá e tira outro remédio porque ele tem medo de acabar. Então ele vai lá tirando. Ele está tirando da outra pessoa que precisa. Por quê? Porque não tem gestão. Se você tiver informatizado todos os postos de saúde, eu vou pegar lá, olha, Leandro, você tirou ontem, você não pode tirar hoje. Acabou a sua caixa de remédio, né? Aí não vai faltar para ninguém.
Eu estou falando do remédio, da consulta, um sistema que do exame, Sim. certo? É gestão. Não tem nada, não tem segredo, não tem mágica. Porque ninguém está prometendo porém, se eu pegar a minha guia e ir lá na Câmara Municipal e apresentar para algumas vereadoras que tem lá, sabe, que trabalham no hospital, alguma coisa assim, ela consegue na outra semana, né? Leandro, aí eu falo E pra ela você. te passa Aí a a pessoa gente na tem frente. que ter responsabilidade de apontar ou não apontar. Eu só falo o que eu vejo e o que eu Aham, tenho eu sei. ciência. Certo? Eu não vou pelo que as pessoas falam. O que eu digo pra você é o seguinte: está errado quem pede, está errado quem faz, se faz. Que não é. Se faz. Não é Se essa você função, tiver uma né? gestão pública otimizada, você não precisa fazer isso. A função do vereador não é para fazer isso. Certo? Agora, a gente não pode apontar ninguém também ter certeza. Aham. Eu falo para você que eu gosto muito de ver a verdade de ambos os lados. Tá certíssimo, não, tá certíssimo. A questão que a gente pergunta porque é o que a gente ouve, Sim. é o que a gente recebe, porque o nosso canal é um canal de reclamação. E o que o povo reclama é isso. A pessoa falou assim para mim assim, o que eu digo para Leandro, você é o seguinte: reclamar, todo mundo reclama, pra gente. mas a gente precisa ter pontuar até onde é a verdade. É. Ponto. Segundo, é verdade? Nós precisamos ter a solução para os problemas. a pessoa mandou uma mensagem para mim assim, meu marido foi enterrado há 6 meses atrás e hoje foi liberado o exame dele. Absurdo. É triste, eu falei assim, ó, Mas isso acontece. eu fiquei sem jeito. A única coisa que eu pude falar pra ela, sabe o que é? Sinto muito. E olha, eu falo pra você, falar pra ela, sinto muito numa situação dessa, cara. É uma coisa mais dolorido mais ainda. dolorido É ainda. outra É pancada. mais dolorido ainda. Ó, tem algumas perguntas aqui de algumas pessoas. Faz aí então. Vamos lá. O Gilberto tá mandando uma boa noite pra você. Boa noite, Gilberto. Grande abraço pra você. Obrigado aí pela sua... tá acompanhando a gente. Agora a parte aí que o Domingos está perguntando aqui, a gente vai entrar nessa parte também. Na rua Monte Rei, aqui no Jardim Carolina, nem a pé passa, quanto menos de carro. Ah, tá. Detalhe, a rua é ponto final de ônibus. Uma vergonha. O que fazer com tanto buraco, tanta obra mal acabada, tanta coisa mal resolvida em Itaquá? Veja bem, Leandro. Vamos lá. Vai, pode falar. Vamos lá. Nós temos aí 8 anos da atual gestão. Concorda? Certo? Espero que não. Gestão, não. Espero que seja 8 não. anos, normal. Estou falando de mandato. Sim, São entendi. 4 e mais 4. Os mandatos. Gestão precisa ter planejamento, eu acabei de dizer. Se tem buraco, se não faz obra, você não faz obra nem de manutenção e você não faz obra, novas obras, né? Não tem asfalto novo, não tem. A gente sabe da dificuldade da extensão territorial de Itaquaquecetuba, mas você precisa ter pessoas responsáveis por determinadas regiões, você precisa dividir Itaquá em algumas regiões, certo? E ter pessoas que comuniquem, olha, naquela rua, hoje você tem, até mais, a gente estava falando de informática, hoje você tem programas de informática que você estabelece no WhatsApp, o cara tirou uma foto, ele dá a localização dele, manda para a prefeitura, você pode abrir um chamado lá, no outro dia você manda a Secretaria de Obras fazer e tapar buraco. É difícil fazer isso? Qual é o custo disso? Não, existe. Certo? E aí eu digo, existe o aplicativo, você não precisa gastar. Ah, não tem dinheiro para pagar funcionário. Peraí, então tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, nós precisamos de funcionário. Quem vai fiscalizar isso é a população. Isso. Tá? Vamos abrir o aplicativo, vamos fornecer para todo mundo. Eu tenho um monte de fiscal de graça. Entendeu? Certo? Ele deu lá a localização, eu vou lá. E aí eu ainda tenho nesse aplicativo, depois de eu tapar, eu tiro a foto e mando pro rapaz que me reclamou, olha, tá tapado no seu buraco. Então, E eficiência. e o que você acha? Agora, isso é um ciclo, né? Você não tapa, vai tendo mais buraco, vai tendo mais rua sem asfalto. E o que você acha de... Eu vou citar porque é o que acontece. Alguns vereadores vão lá, tapa o buraco, faz a obra e diz, estamos fazendo, estamos trabalhando. Então você até passou aí o ponto aí. Então vamos lá. Até jogou o papel do lado. Isso aí é o mais pra frente. Artigo 37 da Constituição, você sabe, né?
tem aquela parte do parágrafo 1º que fala que não pode ser veiculado nome, nem símbolo, enfim, né? Para que tenha ganho pessoal, né? E é o que mais acontece aqui, acontece em outros lugares, mas como está falando da cidade, né? Você vai lá na página do vereador, ele está lá com as máquinas da prefeitura, trator e os funcionários lá, tirando foto, fazendo vídeo e tal, falando que ele está resolvendo aquele problema. Sendo que não é a função do vereador resolver aquele problema. E ele não deveria estar fazendo essa propaganda da imagem dele. Vou te falar uma coisa que aí eu vou ser muito honesto com você. Eu não vejo problema da pessoa mostrar trabalho. Certo? Então. Eu vejo limitações. Se você faz isso em uma campanha eleitoral, você está usando a máquina em seu proveito. Só que a gente critica muito de quem faz. Se você também não faz, você também vai criticar. Pô, você só vem aqui, porque acontece isso, viu? O eleitor, você vai lá pedir voto para ele, você só vem na hora da eleição. Então, se o cara faz, a gente critica. Se o cara não faz, a gente também critica. Eu acho assim, enquanto está fazendo, está mostrando, legal, positivo. Se é vereador, se é liderança de bairro, é lógico que a pessoa tem uma intenção de mostrar assim, de querer conquistar o voto e tal, mas aí você está mostrando trabalho, tá? Se está mostrando trabalho, é obrigação da prefeitura fazer, é obrigação da prefeitura fazer. Mas eu falo, se você não tem uma gestão eficiente, que pode cuidar do próprio, contar com o próprio município para indicar onde tem buraco, onde tem o que vai acontecer, vai sobrar o vereador que vai deixar de ser vereador e vai falar, tapar o buraco, vai lá fazer o requerimento para ser atendido. Certo? Não vejo erro. Por quê? Eu acho o seguinte, nós temos que mostrar o que está sendo feito, de forma transparente. Sim, mas... Apesar de não ser a obrigação. Mas está sendo veiculado de forma... na página pessoal, para ganho não, mas pessoal. Às vezes a pessoa, olha, fiz um requerimento para restaurar o asfalto aqui na rua tal. É a obrigação dele. Tudo bem. E ele tem que estar fazendo. Dar publicidade. Certo? E está sendo atendido. Porque se ele não der publicidade, amanhã ou depois vai falar, pô, você veio procurar meu voto e você não defendeu? Quando vocês falaram para mim que ia entrevistar, eu falando que ia falar a verdade. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou dizendo para você o que eu entendo. Certo? Eu acho que a gente vive no dia a dia. A gente sabe como que é. E a população exige isso aí também. Prestação de contas. Antes todos estivessem prestando contas. Certo? Não estou defendendo ninguém. Estou dizendo que trabalho tem que ser mostrado. Agora, o que eu não acho que deve ser feito é pular a vaga de um. Isso é indignidade, sabe? Porque tem muitos lugares que precisam também, mas só que a parte do bairro do vereador está sendo feito e os outros bairros não estão sendo feitos. Geral. Eu falo para o seguinte, hoje nós temos 19 vereadores em Itaquá. A partir do momento que você é eleito, você não é vereador do bairro XYZ. Você é vereador de Itaquá, então você precisa atender todo mundo. É lógico que é natural que você tenha uma reclamação maior do bairro que você mora e que você tenha um carinho maior. Só que os vereadores que estão fazendo isso são alguns vereadores pontuais, tá? Coincidentemente, são da base de apoio do prefeito. Tá? Os outros você não vê isso. Eles têm essa liberdade de quem não é da base vai ter dificuldade é isso que de ser atendido. Você vê como que é? Infelizmente também é isso o mas é por isso que eu falo para você, com a independência do poder legislativo, você não tem base nem nada, você tem um poder independente. Com o poder independente todo mundo ganha. Ou você atende os 19, ou você não atende ninguém. Eu digo que o prefeito que for inteligente, ele tem que não só atender os 19, como toda a liderança de bairro. A administração bem avaliada vai fazer com que cada vereador também seja bem avaliado. Se a administração está ruim, ninguém vai ser bem avaliado. Nem a Câmara, nem a administração. Mais uma pergunta? Você quer fazer? Faz aí. O Wellington Antônio Dias. Como podemos melhorar o transporte público? Creio que não adianta só mudar a empresa, mas sim fazer um contrato que a prefeitura possa fazer o direito de cobrar. Falo isso como ex-funcionário. Olha que pergunta boa, Wellington. Veja bem. Transporte público, Leandro. Então deixa eu só adicionar aí. Então já vamos falar então já do monopólio, que é uma cidade com mais de 700 bairros, não pode ser monopolizada por uma empresa, né? E também do
do transporte que é classificado como clandestino, mas é o que praticamente acaba salvando. É o que está muita atendendo gente. hoje as pessoas. É o que atende as pessoas. Por que acontece isso? Primeiro, você sabe que desde 2005 Itaquá não é criada uma linha de ônibus. Tá? Não se planejou a cidade de forma que a dar efetividade para o transporte coletivo. Quantos moradores nós tínhamos em 2005? Quantos moradores nós temos em 2019? O dobro, praticamente. Certo? Se você não cria linha de ônibus para atender as pessoas, para fazer e para acontecer, o que vai acontecer? Certo? Se para atender de forma correta, o ônibus a cada dia vai ter mais gente. Né? Sim. O ônibus a cada dia vai estar mais lotado. Certo? E essa é a situação. O trânsito vai Então, estar mais carregado. não teve um planejamento. Se fala muito de monopólio, se fala muito de uma empresa só. Itaquá já tinha que ter aberto para mais de 2 ou 3 empresas, isso é fato. Itaquá tem que fazer, acima de tudo, um planejamento maior. Certo? Nós precisamos ter mais linhas para atender. Nós precisamos ter uma integração efetiva no transporte público. Integração de o quê? Do transporte público municipal, que aí é competência do município, até com o transporte público intermunicipal. Né? Isso você consegue junto ao governo do estado. Certo? Nós precisamos ter um terminal rodoviário que se integre junto com a estação férrea. Nós precisamos das reformas das estações de Itaquá. Todas as estações estão reformadas, chega em Itaquá, está feio, gente. Então, são N situações. Você precisa ter gente competente para fazer. Gente que conheça Itaquá. Certo? É imprescindível. Você olha aqui, passando aqui na Avenida Emancipação agora, o ponto de ônibus está lotado. Certo? Tá lotado. Eu cheguei, tá lotado. E aí você fala do transporte clandestino. O transporte clandestino é o que atende hoje. Mas tá errado. Pode ter transporte clandestino? Tá errado, tá errado porque é clandestino. Mas por que Leandro, é a mesma coisa. Não, mas tá errado. A gente não pode ter jeito. Se a gente está querendo ser moralmente ético, certo? Abre. Faz sim, aí. Isso, abre linhas de ônibus alternativas, certo? Mas de uma forma organizada, certo? Com motorista credenciado, com crachazinho, certo? Com carros adaptados. Você tem mercado para isso. Hoje o que acontece? Nós temos um mercado, as pessoas pagam, ninguém está dando de graça, certo? Nós temos um serviço ruim, péssimo. Mas não é de hoje, há muito tempo. Precisa ser feito. Então, mas é que, esse serviço ele piora justamente porque você falou. Você já pegou ônibus no final de semana? Já pegou ônibus no final de semana? Reduz o número de ônibus. Você consegue, né? Reduz o número de ônibus. Tem gente que fica 3 horas esperando o pão de ônibus. Eu na pedreira, eu sou da pedreira. Para sair com seus familiares. Eu sou da pedreira, é 1 hora, 2 horas. Então, a parte da manhã passa todos os anos, da tarde não passa. É custo. A empresa minimiza. Não tem gente para pegar o ônibus e reduz. Isso é inaceitável, isso não está no contrato. Então, precisa ter um contrato novo. Precisa abrir essa concorrência. Certo? Agora, todo mundo fala isso. Né? E aí, alguém falou de planejamento? Alguém falou de criação de novas linhas? Certo? Alguém falou de exploração dos abrigos de ônibus? O abrigo de ônibus está feio. Você pode fazer isso sem custo para a prefeitura. Tem uma lei que foi feita, eu acho que na época que eu era assessor jurídico do transporte, que era, você poderia usar do espaço do abrigo de ônibus, tá? Para o quê? Para fazer publicidade e a publicidade custear. E é o que acontece no metrô. Não sai dinheiro público. Não sai dinheiro público. São Paulo também. São Paulo, o metrô é assim, né? Certo? Então, existem N formas. Só que o que se sabe, sentar na cadeira e falar, não temos dinheiro para isso, para aquilo outro. Não acha ser alternativo. Eu não sou melhor que ninguém. Mas a gente sabe que dá para ser feito. Só um parênteses aí, você falou do que é moralmente aceitável. Tá errado o transporte clandestino, certo? Legalmente ele é errado. Mas é aquela questão que eu falei também dos vereadores estarem usando da máquina Eu estou vendo ali, ó, o retorno de cobradores, só um minutinho, nos coletivos será ótimo. Realmente, Liliane, o retorno dos cobradores tem que ser, gera emprego, certo? Gera emprego é inaceitável e o motorista não ter atenção para cobrar, para parar, é inaceitável isso. Tá na lei. Mas também é errado o vereador fazer a propaganda dele, né? Propaganda velada usando do serviço que é a obrigação. Eu acho que tem limites legais. Se é eleitoral, é eleitoral. Se é prestação de conta do que está sendo feito, eu acho legal. Eu continuo tendo a
Eu acho que se você estiver trabalhando e Mas mostrando o que você está não é fazendo, é pior legal. do que você não mostrar. Mas Não. fere o princípio Não, da se você fez um publicidade, requerimento né? na prefeitura, para o prefeito e aquele requerimento foi atendido, Então, se... você tem por obrigação mostrar que você fez o requerimento e mostrar Dar que a foi atendido. publicidade. Então, nesse caso ele fala, foi feito o requerimento, Isso. está aqui Isso. e nós estamos fazendo a obra aqui. Mas eu não posso Certo. dizer que esses vereadores não têm requerimento, porque vocês não têm nada. verdade. Certo? Tem uma pergunta aqui do Gil de Itaquá. Boa noite, doutor Rogério. Como fica a regularização fundiária? Gil, ó, que pergunta importante. Regularização fundiária é uma coisa assim que eu tenho um carinho Eu enorme. posso só dar um... Pode. Por que a prefeitura já não libera o habite e Não, a regularização fundiária é uma essas coisa, coisas, o habite papai. é outra. Não, sim, O habite é a regularização da construção. A Sim. regularização fundiária é o documento do imóvel. é isso que eu queria falar. O documento do imóvel tem trâmites Porque- legais. Mas então, a pessoa mora 30 anos, Então, mas a 40 prefeitura, para anos. fazer isso, tem que saber fazer. Então, por exemplo, quando eu fui secretário de habitação, nós cadastramos 182 bairros, núcleos, que é um pouco mais do que bairro, um pouco menos, no Cidade Legal. Qual é o maior custo da prefeitura para fazer a regularização fundiária? É o levantamento planimétrico e memorial descritivo, que é o quê? Quando você pega um profissional técnico, ele tem que medir casa por casa, terreno por terreno, ocupação por ocupação. Isso é muito caro, Leandro, para a prefeitura. E aí você consegue E isso isso com é convênio requisito cidade legal. legal. É, requisito. Com convênio cidade legal, e aí você tem que ver, porque é prioridade, você tem prioridade de saúde, educação. Mas a regularização é fundamental para valorizar o bairro, para que você possa ter uma creche, uma escola, um posto de saúde, uma cidade planejada, certo? E aí você consegue, junto ao Cidade Legal, a ordem de serviços custeada pelo governo do estado, para fazer o levantamento, regularizar a cidade, e aí tem muita gente que quer pagar o IPTU. Tem muita gente que não consegue pagar hoje, viu, Leandro? Mas quer pagar o IPTU. E se você faz a regularização fundiária para a pessoa pagar, você dá dignidade para a pessoa. Você dá a certeza. A pior coisa é você morar num lugar, Leandro, e você ter a insegurança de amanhã depois vir uma reintegração de posse. Eu conheci Certo? um cara que Então, ele foi para a gente pedir trabalha IPTU. demais em cima disso. Lá em Poá hoje, o nosso maior trabalho é acerca disso. Estamos entregando escritura, tem mais de 980 escrituras no cartório para serem entregues. A gente tem 980 só na Vila Eureka. Tem outras escrituras. Mas é tão difícil sendo fazer um abertas. mutirão para fazer isso? Isso aí não é mutirão. Não é Isso aí mutirão. tem que ser profissional técnico. Isso aí tem que ter um engenheiro, certo? Que possa fazer um projeto. É tudo documentado. Documentado. O que eu fiz quando eu era... Por isso que eu falo para vocês, eu fiz uma carta aberta. Vocês podem pesquisar, senão eu mando para vocês. Quando eu encerrei a minha administração na habitação. De tudo que a gente tinha feito, de tudo que a gente tinha planejado, para amanhã depois falar, ó, você não prestou conta. Por isso que eu falo, eu não queria me beneficiar, que eu tinha perdido a publicidade. eleição. Foi dia 3 de janeiro de 2013, eu já tinha perdido a eleição. Mas eu achei justo mostrar o que a gente tinha feito. Então a gente tinha feito o que a gente tinha deixado pronto, tá, na habitação. Na história de Itaquá não teve ninguém que fez mais do que nós. Não sou eu, tá? É a equipe que estava lá, certo? E aí foi muito importante porque a gente deixou a coisa feita, a gente deixou muita coisa pronta. A gente criou um departamento de regularização fundiária junto com o Dr. Gabriel Bazek, que está lá até hoje, procurador do mulher com corpo enxuto, que poderia cuidar disso tudo. A gente conversou com o Dr. Marcos da Costa, ele disponibilizou uma equipe do cartório para recepcionar esses documentos e dar a maior agilidade possível. Então veja bem, é vontade de fazer, Leandro. Se você tem vontade de fazer, você mostra resultado. Eu não sou melhor que ninguém, mas tem muita gente que tem vontade de fazer. Se você tem uma equipe enxuta, sabe quantos funcionários? 13. 13 funcionários conseguem fazer acontecer. Então isso é muito importante. Resumindo, então, o que não querem é fazer. Você tem que ter vontade. Dificuldade você tem. Você não tem todo dia dificuldade? Voltou. Você não tem dificuldade todo dia, Leandro? Com certeza. Você dá aula? Não. Você não tem dificuldade todo dia para você dar aula? Ou tá tudo do jeito que você quer? Certo? Às vezes você não tem um material legal, às vezes você tem um aluninho que está tendo problema. E da questão do aluno, do problemática da família, para você tentar Só um solucionar. minuto. Reconectou? Tá ao vivo, ali. Tá, mas não tá indo. O pessoal voltou, dá uma resposta Ok aí. aí, gente. Dá ok que voltou. Manda uma mensagem. Dá um ok aí, gente.
19h45, pessoal. Vamos Vamos dar uma acelerada. Voltei? Aqui tá normal. Tá normal. Voltou. Voltou. Tá, então vamos dar uma acelerada aqui que você tem compromisso, né? Segurança, né? Você acho que falou sobre referência familiar para criança, para jovens, acho que na live do Vinícius. Vinícius, grande abraço para você, viu, Vinícius? Essa referência que a gente até você falou aqui no começo, né? Sobre que você visitou uma cidade, tem a... Hoje eu fui para Carapicuíba. Isso. Tinha o GEPOI. O GEPOI é um programa para jovens. Sim, de você falou que tem 16 a 18 anos, certo? Onde é dado uma bolsa auxílio para esses jovens de R$500, mas o vale transporte e vale alimentação. Eu fiquei impressionado, eu não conhecia o GEPOI, mas é o que eu falo, eu sou um cara que eu gosto de ver a coisa, pra gente falar, os jovens universitários, todos organizados com uniforme, os jovens todos têm aula de educação moral e cívica. Eles cantam o hino nacional todo dia antes de começar as atividades. Coisa boa. Né? Eles têm aula de como montar um currículo, eles têm aula de informática, eles têm aula de RH, eles têm aula de organização de arquivos. Não seria mais eficiente ou eficiente igual a nossa cidade de repente adotar um modelo de escola militar ou com moldes militares, que é um tipo de escola de ensino que dá bastante resultado. Eu acho assim, a gente tem inúmeras escolas municipais, certo? Eu não posso ter uma escola, ou até posso ter uma escola piloto. Sim. Mas eu acho que eu tenho que ter uma metodologia de ensino municipal e eu tenho que ouvir os professores, porque vocês sabem a dificuldade do dia a dia. Então, exatamente por isso. Eu não posso chegar modelo... e ser eu junto com o meu secretário de educação e falar, olha, vai ser isso aqui. Porque primeiro você tem que entender a necessidade do professor, ouvir a realidade do que está acontecendo e tentar fazer. Eu sou da época que eu estudava em escola estadual e eu cantava um hino, tinha a fila dos meninos, a fila das meninas, com a mão no peito. Isso são moldes militares. E o inspetor da escola, quando você não estava fazendo isso, ele chamava a atenção. Exatamente. Certo? Eu não vejo, hoje se você falar isso é bullying, não pode fazer, é o politicamente correto, Tá eu não vejo nada torturando. disso. Eu acho que isso é educação. Falamos saúde, falamos de habitação, segurança. Vou falar agora. Segurança é um problema geral. Sim. Aí você vai falar, o prefeito fala de problema do Estado, não é problema do município. É problema do município, sim. Quem sofre é o município. A GCM, certo. né, que é a GCM tem que ser valorizada. Que é a gente. referência A de GCM segurança tem que do... ser valorizada. A GCM, esses meninos são heróis. São heróis do que eles fazem. Eles hoje, eu falei até na live do Vinícius, eu tive aqui o escritório furtado à noite, entraram, pegaram, era um morador de rua, certo? Nós ficamos da 1h30 da manhã a 1h30 da tarde para fazer BO. Eles ficaram com a gente aqui, certo? O plantão dos caras, do pessoal da GCM, terminava às 6 horas da manhã. Eles ficaram até 1h30 da tarde porque eles tinham que terminar o flagrante. Tem que terminar. Certo? E tinha uma viatura lá, só tinha 3 viaturas na cidade. Como você vai exigir um trabalho desses caras? Só que o Poder Executivo, o prefeito... São heróis. Como tem muitos outros funcionários heróis. A GCM aqui não tem um plano de carreira. O efetivo aqui, ele é de 300 homens, só que tá defasado. Acho que tem menos de 250. Tem que fazer um concurso novo, né? Se ainda puder fazer o chamamento, tem que fazer o chamamento. Dá para ampliar esse efetivo? Dá para ampliar. Você hoje tem a lei de responsabilidade fiscal. Você não pode passar de 52% dos seus gastos com funcionalismo. Certo. Como você 52, melhora? 52%. Como você melhora isso? Você melhora com a arrecadação, com a regularização, trazendo empresa para a cidade, dando isenção de imposto para as empresas virem aqui se cadastrar e gerar emprego, certo? Você melhora fazendo com que venha investimentos para a cidade. Vendo investimento, você melhora tudo e você tem condição de contratar uma GCM, você consegue condição de mais segurança. Agora, que empresa que vai estar lá numa cidade que não tem segurança? Não vai. Exatamente. Só mais uma coisa, para depois a gente estar finalizando essa live aqui com você. Corrupção.
temos denúncia de corrupção, temos provas de denúncia de corrupção, temos provas de protocolos no Ministério Público sobre corrupção, porém nada é feito em Itaquá. O que está acontecendo? Seja bem, Leandro, eu sou advogado e eu acredito na justiça. A justiça é morosa. Muitas vezes a justiça vai apurar qualquer tipo de fato e depois de terminar no mandato, infelizmente. Só que existe o princípio do contraditório na autodefesa. E isso o que quer dizer? Todo mundo tem direito à defesa. Não é? Nada que tenha sido circunstanciado de fato, eu não estou dizendo que houve ou não houve, mas tem que ser comprovado nos autos, não vai haver aí uma cassação ou até um pedido de prisão nesse sentido. Mas eu sou favorável. Eu acho que se fez, tem que pagar. Certo? Se fez, tem que responder pelos atos. Certo? Até porque são dinheiro nosso. É dinheiro público. Se for comprovado, Tem que pagar. pagar. Seja quem for. De preferência um impeachment e cair fora de Itaquá. Até os critérios para o impeachment existem critérios. Ah, A Câmara de Vereadores, precisa ter um movimento, né, circunstanciado daquele ato que caracterize realmente o impeachment. porque eu sou a favor assim, sabe? Se fez coisa errada, teve impeachment, por favor, a gente dá um chute naquele lugar e vai embora. Vai embora A daqui. responsabilidade fiscal A lei de responsabilidade fiscal é lei de improbidade. Existem várias penas de improbidade administrativa. Improbidade administrativa, você pode ser condenado em improbidade administrativa e ficar inelegível. Quem caça, Ou seja, você não pode concorrer a uma outra eleição. quem caça Agora, esse mandato. existem dentro da lei de responsabilidade fiscal, existem tipos, né, de penalização, que não quer dizer a cassação do mandato, porque aí você tem que pegar a lei orgânica do município, ver se cai. Se for um enquadramento que realmente passe a perda do mandato, basta qualquer cidadão pedir a perda do mandato do prefeito e a Câmara resolve. O que precisa melhorar em Itaquá? Para finalizar, para a gente estar finalizando a live de hoje. Eu acho que as pessoas, que a gente tinha comentado na cidade, vocês são dois formadores de opinião, são dois professores, duas pessoas responsáveis que vivem o dia a dia da cidade. Nós precisamos gostar mais da cidade. Nós precisamos discutir, nós precisamos ter o que vem aqui hoje. Precisamos de mais gente conversando e acompanhando, né? A gente precisa no dia a dia ter mais gente acompanhando o que a gente quer. Essa oportunidade que vocês estão me dando é uma oportunidade de ouro. Tem gente que acha que não pode vir aqui para falar. Algum momento eu perguntei para saber alguma pergunta, o que vinha, o que acontecia? Vê na Não tem que se surpresa. esconder. Vê na A gente surpresa não tem que mesmo. esconder. A gente tem que falar, tem que conversar, ter oportunidade. E que as pessoas, isso precisa ser, eu sozinho não consigo chegar nos 4 cantos da cidade. Não, com certeza Certo? não. Então, o que a gente precisa fazer? Não precisa ser o Rogério, prefeito, não precisa ser A, B, C, D. A gente precisa ter um grupo de pessoas, até porque não vai ter um salvador da pátria. Não vai ter um prefeito que vai salvar a pátria. Ninguém faz tudo Se não tiver sozinho. um grupo de pessoas que queiram realmente se comprometer com o Itacoaxetuba de fazer a coisa certa, nós não vamos ter caminho. Então, eu ia falar da iluminação também. Se quiser falar rapidinho aí, porque Iluminação. agora tem carnê pra cobrar a Iluminação, iluminação. inclusive eu estou com um carnezinho que eu estou ali em cima da tá aqui em cima da mesa. Chegou. Mas dizem, ó, Chegou. a população não sabe disso aí. Se você paga a taxa de iluminação e você tem a iluminação, ainda eu falo para você que é justificável. Agora, você pagar e não ter, gente, É complicado. né? Você taxar uma população carente igual a nossa. Nós já fizemos uma denúncia na estrada do Campo Limpo que não tem nem, O braço da lâmpada. Da lâmpada. entendeu? Porém, os condomínios todos, todo mundo dos condomínios, do condomínio paga R$ 7,90 por Você mês. está pagando o quê? E não tem iluminação. Mas aí, se todo mundo que estiver pagando, tirar a foto das não iluminação e entrar com requerimento da prefeitura, porque para você lançar uma taxa, você tem que ter a contrapartida do serviço. O prefeito já foi lá 2 vezes e não resolveu o assunto. Então não paga. Protocola, mostra É que vem não paga. direto na conta já, né? Não, vem o carnê, o lançamento Não, tem não, que ser... vem Não, embutido na conta de Tem, esse E é falar. agora você tem a taxa de iluminação pública que vem o Essa, carnê. então, né? essa é a mais agora. Vem a taxa, quem tem a taxa na conta e recebeu o carnê, leva a conta e o carnê na prefeitura que eles vão desfazer de um dos dois. Sim. Provavelmente o carnê vai ser desfeito e você vai continuar pagando na conta. Porque a iluminação pública hoje é competência do município. Entendeu? Então, Vamos fazer um
pinga-fogo aqui. Pinga-fogo, eita. Na verdade, são duas questões aqui. Uma o rapaz mandou pra mim. É um pouco comprida, eu até escrevi, tá? Vou ler ela aqui. Você tem uma posição de bom moço. Mas política sabemos que não é só isso, né? Não é só isso, só ser bom moço não é suficiente. Não. Né? Você tem que ser uma pessoa mais incisiva, uma pessoa mais combativa. Você acha que adotando essa estratégia, né, de que você fala até no começo, nem direita nem esquerda e tal, você acha que é uma boa estratégia para você prosseguir na sua campanha? Até é importante essa pergunta. Eu não sou meio termo, eu não sou. Eu não estou aqui morno, eu não estou morno. Eu estou dizendo que eu não gosto de extremismo, isso é um fato. Eu deixei bem claro que eu acredito em pessoas e não em partido. Pessoas comprometidas, isso é fato, certo? E eu nunca quis me fazer de nada. Eu sou o que eu sou, certo? Erro bastante, certo? Sou uma pessoa normal, sou um pai de família, tenho 3 filhos, trabalho pra caramba, tá? Nasci na cidade, isso não é qualificação para ninguém, tem muita gente que nasceu fora e que está aqui, certo? Que a gente tem que reconhecer e que faz muita coisa pela cidade. Eu acho assim, eu não me faço entender de ser bom moço, ou de A, ou de B, ou de C. Eu sou o que eu sou. Eu tenho muitos defeitos, mas é isso que eu sou e é o que eu tenho que passar para vocês. Né? Agora, essa questão de sensibilidade, eu respondi todas as perguntas aí, acho que da forma como eu entendi. Eu fui honesto, fui sincero. Muitas vezes, talvez as pessoas não concordem na forma como eu estou atendendo, também tenho o direito de não concordar. Existem as duas verdades. Mas a questão aqui acho que é um pouquinho mais em relação a... Na hora de chegar mesmo à campanha, sabe? Porque você tem que combater o outro cara, né? Você tem que vencer o outro. Eu acho assim, eu acho que você tem que ter proposta. Tendo uma boa proposta. As pessoas entenderem. Mais vale o interesse das pessoas em quererem saber a sua proposta e o que você quer fazer, do que eventualmente campanha de baixaria. Não leva a nada, é campanha de mentira, gente. Bom, então vamos... Para finalizar, só mais uma perguntinha rapidinho. Existe um vereador que ele deu uma entrevista, que ele falou que ele sente vergonha que nesses últimos 2 anos ele não inaugurou uma obra em Itaquá. Ele não tem uma placa em Itaquá com o nome dele. O que você diz? Eu sentiria a mesma vergonha e a decepção. Porque daqui a 2 anos, ou menos de 2 anos, ele vai estar na rua pedindo voto. Exatamente. Certo? E o problema não é a placa, o problema é a realização. Então, eu não me sinto orgulhoso de ter uma placa em meu nome. Certo? Eu me sinto orgulhoso de entregar um equipamento para a população. E nesse caso ele quis dizer que foi o quê? Quando você entrega um equipamento para a população, você é reconhecido, você não precisa ter placa. Então, isso mesmo. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Nós não deixamos a nossa marca. E a marca é a realização. Eu acho que isso aí envergonha qualquer um. Realmente é decepcionante você não ter o que mostrar. Você chegando lá, você vai realizar. Sem dúvida, senão não tem motivo de querer chegar. Eu posso daqui a 3 anos estar aqui com você? Se você quiser estar aqui daqui a 2 meses, pode voltar. Tá bom? Ó, vou misturar aqui as coisas, tá? Armando da Farmácia, né? Foi acusado, teve aquele negócio de desviar dinheiro, de fazenda e tal, e você era o secretário na época, né? E até prejudicou a sua campanha, tá um pouquinho atrelado à imagem do Armando, né? Entendo que, né, cada um é cada um. E também tem o seguinte, diz aqui, isso aqui foi também de uma pessoa que mandou, tá? Que você teria uma ligação aí, uma amizade, não sei, um contato com Márcio Alvino e André do Prado, é isso? Veja bem. Que faz com que as pessoas acabem pensando aí que você possa ser mais do mesmo da atual gestão. Veja bem, deixa só para finalizar essa pergunta. Primeiro, Armando da Farmácia. Eu não sou uma pessoa que esconde o meu passado. Eu fui secretário do Armando da Farmácia, entrei na prefeitura com o Mário Moreno. O Mário Moreno era vizinho da minha casa. Ele foi o primeiro prefeito que me convidou para trabalhar na prefeitura. Continuei na gestão do Armando como assessor jurídico da Secretaria de Transportes. Fizemos lá lei de transporte escolar, lei de fretamento, Zona Azul. Depois fui secretário da Indústria e Comércio, quando conseguimos a lei de isenção e trouxe aqui a Marisa, Besni, McDonald's,
Não foi a prefeitura que trouxe, mas foi incentivos que fizeram. Nós tínhamos o pátio que dava orgulho. A gente fazia seleção no pátio para todas essas lojas que estavam chegando, gente. É tudo investimento particular, mas é orgulho de se ter. Fui secretário da Receita, fui secretário de Habitação e fui chefe de gabinete. Eu não tenho o que esconder de ninguém. Graças a Deus não tenho nada que me manche. Pode procurar. Pode abrir as contas lá que vai ser nada. Trabalhei corretamente. Procurei. Não fiz mais que a minha obrigação. Não fiz mais que a minha obrigação. Isso não me credencia melhor do que ninguém. Não tenho vergonha do que fui. Fui apoiado pelo Armando, porque talvez pelo meu trabalho que fiz dentro da prefeitura. Muita gente que trabalhou comigo na prefeitura me reconhece o meu trabalho. Foi só por isso. Não deu certo. Certo? Não deu certo. Aliás, tinha uma época na campanha que muita gente falava que uma pessoa apoiada pelo Armando ganhava a eleição. Né? Se falava, certo? Como você ouve, não, e está lá, não ganhou. Né? Mas no dia que foi pelo apoio, não, eu não ganhei, eu não cheguei. A população não entendeu que era a minha vez. Ponto. Fomos aí em 2016 de novo, também não chegamos. Eu não desisto de Itaquaquecetuba. Eu continuo lutando por ela, mas eu também só coloco o meu nome para concorrer a alguma coisa se eu conseguir fazer e implantar esses projetos que eu estou falando para vocês. Quando você falou não desiste de Itaquaquecetuba, na minha cabeça veio Itaquá acima de tudo. Acima de tudo. É isso aí. Itaquá acima de tudo. Vocês são filhos de Itaquá, vocês sabem a realidade. Queremos o melhor para Parabéns pelo trabalho de vocês. Márcio Alvim e deputado André do Prado são meus amigos. Eu tenho relação pessoal com ambos. Eu digo para vocês, procurem, e todos os internautas, procurem algum deputado federal ou deputado estadual que traga mais coisa, não só para Itaquaquecetuba como ao Tietê, do que eles. O André, eu preciso dele na habitação, ele me leva na Secretaria de Habitação, ele vai lá, abre as portas, isso não tem preço, gente. Eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para a população. Fica o convite, É, Márcio. Se o você Márcio, fazer com... O Márcio mandou agora uma emenda de R$1 milhão para a saúde. Não é porque eu não pertenço a esse governo, porque não estou com esse governo, que eu tenho que estar lutando contra a cidade, gente. Eu quero coisa boa. Se é coisa boa para coisa acontecer, eu quero que venha. Eu não tenho que ficar lutando contra a cidade. Quanto pior, melhor. Eu quero ter que a cidade entre no buraco para mim ser prefeito. Não. É a minha obrigação pedir voto para o Márcio. Eu continuo pedindo coisas para ele, para a cidade. Okay. Certo? Então, tanto ele quanto o André são amigos pessoais meus. Certo? Eu falo para você, relação de pessoas. Eu não estou no PR, eu não sou do PR, meu partido é PTC. PTC. Correto. Certo? Bom, obrigado, Rogério. Obrigado, Leandro. Está atrasado aí, Obrigado, pessoal. Foi um prazer conhecê-lo. Obrigado, pessoal. E compartilha aí. Vamos levar esse conhecimento aí, essas informações para todo mundo de Itaquá. Beleza? Obrigado, pessoal. Itaquá acima de tudo. Valeu. Itaquá acima de tudo. Valeu, galera.